Eclesiastes 12, versículo de número 13. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus, porque isso é o dever de todo homem. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Vamos orar? Pai, nós entregamos os dízimos e as ofertas nas mãos do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito neste momento fale conosco, ministre ao nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, de receber nesse momento aqui vida, graça. Precisamos do abraço do Senhor. Precisamos da mão do Senhor sobre a nossa cabeça. Então toda interferência, tudo aquilo que atrapalha, remove neste momento agora. Coloque os teus anjos em volta da tua casa, da tua igreja. Fala, ministra e edifica neste momento, ó Deus, o nosso coração. Nós assim oramos e te entregamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olha só, irmãos, deixa eu compartilhar com vocês uma palavra hoje sobre um conselho real para uma vida ilusória. Preste atenção, nós estamos falando aqui do sábio Salomão, filho de Davi. E a palavra de Deus está mostrando ao meu e ao seu coração um momento e uma fase da vida de Salomão. Salomão está numa espécie de que, quando nós vamos num dia, numa peça de teatro, e quando você entra ali, você vai encontrar pessoas, artistas, atores, iluminação, som, vozes, encenação. Mas no final, quando acaba aquela peça, o que acontece? O palco fica vazio. E quando as pessoas vão saindo ali daquele teatro, daquele local, daquele lugar, normalmente as pessoas vão embora. E por último vai ficar alguém que vai fazer o quê? Vai apagar a luz, vai puxar as cortinas e vai fechar o altar, o palco, o lugar aonde foi vivido ali um momento aonde os artistas contracenaram. Salomão está num momento da vida onde ele está no final da vida. Ele viveu a vida. Ele passou pelas aventuras e ele teve muitos momentos na vida. Ele foi alguém que viveu e que muitas experiências teve e que muitas coisas pôde compartilhar, tocar e experimentar. Mas quando Salomão está chegando agora nos dias finais da sua vida, ele está deixando escrito aqui na sua velhice um verso, um versículo, para mim e para você, para o meu e para o seu coração, aonde ele coloca a palavra tudo. É interessante a gente notar, trazer e aplicar isso no nosso coração, porque o sábio está dizendo assim, ó, de tudo. Ele não está colocando aqui de 10 ou 12 anos para frente. Ele não está dizendo que depois da juventude. Ele não está dizendo depois de ter tido ali o seu casamento. Salomão está dizendo assim, ó, de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Uma outra versão vai dizer, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Você já imaginou a oportunidade que a palavra de Deus nos dá? Nós podemos ir no final da vida de alguém para reconhecer os erros que nós temos cometido no início da nossa. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, a palavra de Deus, ela está dizendo para mim e para você, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Numa outra versão, a palavra de Deus vai dizer, de tudo que foi dito,
A conclusão é essa. E ele vai dizer: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu queria pensar um pouquinho com você, e eu queria falar com você nessa noite a respeito de aquilo que trouxe o coração de Salomão. Por que o sábio concluiu dessa forma? Por que Salomão vai chegar no final da vida dele e vai falar assim: de tudo que se tem aprendido, ouvido, de tudo que se viveu, de tudo que se sabe, o mais importante é. Eu queria colocar aqui, eu acredito que 3 experiências que mexeram com a vida de Salomão, que impactaram a vida desse homem de Deus. Esse homem que tem intimidade com Deus, mas que em um determinado momento da vida dele, ele vai se perder para as coisas do diabo. Esse homem que é filho de um grande profeta, mas lá na frente ele vai se tornar um nanico na fé. Esse homem que recebe ali uma grande herança, mas que lá na frente ele vai tomar as decisões erradas. Mas no final da vida, na sua velhice, Salomão vai parar e vai dizer: de tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem aprendido, de tudo que se tem escutado, o mais importante, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Eu queria pensar em 3 áreas. Eu sei que Salomão viveu muito, experimentou de muito, e nós poderíamos falar de tantas e tantas coisas, mas eu queria falar de 3 áreas da vida de Salomão, que eu acredito que impactou a vida desse homem, e que pode também impactar a nossa. Preste atenção, pastor, por que o sábio concluiu assim? Em primeiro lugar, sabe por que Salomão, eu acredito que chega em um determinado momento da vida, e ele vai concluir assim? Em primeiro lugar, porque ele viu que o sexo e a beleza eram destrutivos para a vida humana. Como assim, pastor? Preste atenção, o sexo e a beleza usada de forma certa vai ser uma bênção na sua vida. O sexo e a beleza usada de forma correta vai ser uma bênção para a sua história. Mas quando nós vamos agora para a Bíblia Sagrada, nós podemos aqui agora trazer um pouquinho para nós e aprender o que Salomão vive. Preste atenção, a Bíblia vai dizer assim, ó: a esta se apegou Salomão pelo amor. Aí a Bíblia vai falar assim: tinha Salomão 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Preste atenção. Eu acredito que quando Salomão chega em um determinado momento da vida dele, pastor, por que o sábio vai concluir assim? Porque talvez ele viu que o sexo e a beleza chegou em um determinado momento da vida dele, onde ele vai perceber que isso se tornou algo destrutivo para a sua história. Você consegue imaginar um homem com 1000 mulheres? 1000 mulheres. Imagina um pouquinho. Os homens já pensaram assim: pastor, se uma já passou mais ou menos um pensamento assim? Se uma às vezes já dá um trabalho, imagina 1000. Brincadeira, irmãs. Olha só, deixa eu falar, preste atenção. A Bíblia está falando assim, pessoal, escute isso. A palavra está dizendo que essas mulheres vão perverter o coração de Salomão. O que a gente pode pensar nesse momento? Eu imagino o seguinte: eu imagino que na vida dele, ele começa a pensar que talvez a felicidade estaria na primeira, na segunda, na 30ª, na 40ª, e ele começa a perceber que o vazio continuava da mesma forma. Salomão vai perceber que o sexo e a beleza não vão suprir e trazer a felicidade para a vida dele. E deixa eu te chamar a atenção para algo, preste atenção. A Bíblia vai dizer que Salomão é filho de Davi com Betseba. Você sabe como é que começa o relacionamento do pai dele com a mãe dele? É quando o pai está lá andando no palácio, e o pai está de férias, e o exército vai para a guerra, e o pai não vai para a guerra, e ele olha Betseba lá do alto, e vê aquela mulher tomando banho.
E a Bíblia diz então que naquele momento, quando Davi olha lá, a palavra vai dizer que Davi vê Betseba e manda trazer ela para o palácio. Ali Davi deita com aquela mulher, e quando aquela mulher chega em casa, se limpa, e ela manda dizer, depois de algum tempo, eu estou grávida do rei. E ali começa um monte de complicações na vida de Davi. E eu imagino então, o que acontece? Que Salomão cresce com isso. Salomão cresce com essa jornada, com essa estrada, com esses pormenores, com essas coisas. Eu imagino que quando Salomão está lá na frente, na idade, mais velho, chegando nos dias finais da sua própria vida, ele vai escrever isso: de tudo que se tem ouvido, o mais importante é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Eu imagino talvez Salomão lembrando de cada mulher. Eu imagino talvez Salomão lembrando de cada noite. Eu imagino talvez Salomão pensando que talvez naquele relacionamento, naquele ato sexual, em mais um ato sexual, em talvez, eu imagino ele dizendo de tudo que você já viu, de tudo que você já aprendeu, de tudo que você já viveu, assuma, ou seja, o mais importante é temer a Deus. Aí a pergunta que fica para mim, para você: será que o sexo e a beleza, ou seja, que lugares o sexo e a beleza têm talvez destruído a nossa vida? Será que muitas das vezes nós temos sido destruídos através de coisas da internet? Será que às vezes você tem aberto ali a internet na sua casa e muitas das vezes você tem visto alguma coisa ali e aquilo ali está trazendo destruição para o seu coração? Será que às vezes, irmãos, algumas coisas acontecendo na própria escola? Será que o sexo, será que a pornografia, será que na escola o inimigo, o inferno, o diabo talvez tenha levantado um amigo ou uma amiga e trazido para os nossos filhos ou para qualquer, muitas das vezes de nós mesmos, e apresentado para a gente alguma coisa que vai trazer destruição? Nós vemos alguém dizendo aqui agora, nós vemos alguém que vem de um lar onde tem uma experiência negativa e vive uma vida negativa, e quando ele chega a dizer no final, na sua velhice, ele está dizendo: olha, o mais importante é temer a Deus. Sabe uma coisa que eu penso que o inimigo vai fazer com a gente aqui na terra? O inimigo sempre vai trazer um prato novo. O inimigo sempre vai florir um prato novo. O inimigo sempre vai querer entregar um prato novo. O inimigo sempre vai querer trazer um prato novo para destruir a sua vida, o seu casamento, a sua santidade, o seu coração, a sua fidelidade. Pastor, que lugares o sexo e talvez a beleza tem destruído a minha vida? Quem sabe talvez através da internet. Quem sabe talvez através dos amigos, através da escola, através dos vídeos, tantos vídeos que têm chegado hoje. Tanto videozinho, que chega no celular, que chega no WhatsApp, que chega em casa, que chega no tablet, que chega. Será que esses vídeos têm feito bem para mim, têm feito bem para você, têm feito bem para a nossa geração, têm feito bem para cada um de nós? Quem sabe talvez no trabalho. Sabe o que a gente nota de vez em quando aqui na igreja? Às vezes as pessoas aqui na igreja são um, mas quando elas chegam no trabalho, elas encontram aqueles amigos, a linguagem muda, a carnalidade renasce, o efeito pecaminoso floresce, parece que uma dupla personalidade. Na igreja quer se transformar em anjo, no trabalho quer se transformar em uma pessoa completamente promíscua. Irmãos, nós precisamos vigiar a nossa vida quando nós olhamos para isso aqui. Ou seja, será que muitas das vezes são os primos? Quem sabe talvez são os filmes? Quem sabe talvez é a Netflix? O que tem destruído a sua vida e arrancado de você a santidade? O que tem destruído em você e roubado de você a pureza, a integridade? Nós vemos Salomão chegando no final da vida e talvez aqui dizendo e lembrando de tantas experiências e pensando assim: tudo isso que eu vivi não me trouxe felicidade. Todas essas experiências que eu tive não preencheu o vazio do meu coração. De tudo que você já ouviu, o mais importante é teme a Deus. Teme a Deus. Mas em segundo lugar, preste atenção, que mentira muitas das vezes nós temos acreditado quando a gente fala de sexo, de beleza ou de outras coisas às vezes que o inimigo quer usar.
Será que eu estou pregando para você aqui, ou para você que conhece alguém aqui, que vai acreditar na bissexualidade? Será que eu estou pregando para alguém aqui que vai acreditar no vale tudo? Gente, nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão pensando que vale tudo. Vale tudo não. Vale o que está na palavra de Deus, vale o que está escrito na Bíblia Sagrada, vale aquilo que é princípio estabelecido por Deus, imutável e não é alterado e jamais será. Preste atenção nisso. Será que você tem talvez acreditado na mentira da traição? Não, pastor, é só um deslize, é só uma casquinha de banana, é só uma pequena traição. Será que você tem acreditado na impureza? Será que você tem acreditado nas novelas? Quem sabe talvez você está aqui hoje. Quem sabe você chegou aqui hoje e o inimigo tem deturpado a sua mente, o seu coração, a sua integridade, o seu sentimento, e feito você pensar que a novela, ou muitas das vezes o filme, ou muitas das vezes a moda. A gente vê uma cantora nojenta, suja, uma menina que tem influenciado e impactado tantas pessoas da nossa geração, que não tem tido vergonha de ser baixa, e que tem levantado uma bandeira pelo inferno no nosso Brasil e no mundo inteiro. E eu quero falar uma coisa para você, preste atenção, que mentira muitas das vezes nós temos acreditado nessa área. Será que você tem acreditado que o divórcio vai fazer você feliz? Será que você tem acreditado que a poligamia vai fazer você feliz? Será que você tem acreditado que a zoofilia vai fazer você feliz? Quantas pessoas aí ficando completamente deturpadas, loucas e tendo relacionamento com cachorro, com animais? E o que eu quero falar para você nesse momento é: será que você tem acreditado que o homossexualismo vai fazer feliz? Será que você tem acreditado na troca de casais, no swing? Ou seja, muitas das vezes o sexo, Salomão está dizendo assim, ó, lá atrás, lá no passado eu tive 1000 mulheres, e no final ele está dizendo, de tudo que se ouviu, o mais importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Pastor, mas eu não suporto, eu não aguento, existe uma tentação dentro de mim. Coloque a sua carne na cruz e mate ela em nome de Jesus. Deus vai te dar graça para você vencer isso. Todos nós precisamos aprender e a lutar. Como é que eu vou sair disso, pastor? Isso me persegue, isso tem chegado perto de mim, isso tem entrado na minha casa, isso tem entrado no meu dia a dia. O que eu tenho que fazer para mim sair disso? Preste atenção. Existe algo que a Bíblia fala para mim e para você, que é assim: confesse os vossos pecados. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, é confessar. Você sabe qual é a barreira para que a gente não venha confessar o nosso pecado? É uma palavrinha chamada orgulho. Porque a gente pensa para o outro assim: o que ele vai pensar de mim? Como é que ele vai me ver? Como é que ela vai me enxergar? E quando a gente então começa a permitir o orgulho ser resistente na nossa vida, a gente não confessa. E não é para confessar para qualquer um, é para confessar para alguém, né, que vai te ajudar, alguém que tem integridade, alguém que tem ali vida e princípios com Deus, que vai ajudar você a andar na jornada da fidelidade. É quando você vai confessar, preste atenção, e você vai dizer: peraí, eu vou me levantar contra essa área. Eu vou me levantar contra esse problema em oração, eu vou me levantar em jejum, eu vou me levantar em santificação, eu vou me levantar diante da palavra do Senhor. Está escrito aqui: se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. E aí você vai trazer a palavra de Deus: pastor, mas o passado, mas as imagens, mas os vídeos, mas as coisas, mas as vozes. A palavra de Deus diz que ela é mais cortante que a espada de 2 gumes. Ela vai lá dentro, ela remove, ela separa, ela retira, ela arranca. Ela traz um tempo de libertação para mim e para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Ela faz isso. Irmãos, preste atenção, está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. A Bíblia Sagrada vai dizer para mim e para você: fuja dos desejos malignos da juventude. Quem sabe às vezes tem sobrado em você
Quem sabe talvez tem sobrado no seu corpo, quem sabe talvez tem sobrado na sua vida, e Deus está dizendo para você assim: priorize o seu casamento, priorize a sua família, priorize a sua integridade, priorize a sua santidade, priorize o seu coração, priorize a sua oração, priorize a sua vida de adoração e de intimidade com Deus. Ou seja, Deus quer que a gente volte, Deus quer que a gente lave as nossas mãos, Deus quer que a gente purifique o nosso coração, Deus quer limpar os nossos olhos. A Bíblia vai dizer que Jó fez um pacto com os olhos dele para que ele tivesse pureza. Essa é uma luta que nós devemos a cada dia, cada pessoa, ou seja, buscar a santidade de Cristo na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que tudo vale, tudo pode. Pastor, como é que eu vou sair de um ambiente desse? A Bíblia vai dizer em Colossenses 3,5 assim: assim também façam morrer. Não é o Senhor que vai fazer, está escrito assim: assim também façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus. Eu imagino se Salomão pudesse subir aqui já velho e olhar para cada um e dizer: olha, a beleza é muito bela, o sexo é prazeroso, o mundo prega, entrega e traz isso, mas de tudo isso o mais importante é: teme a Deus, porque eu já passei nesse caminho de todos vocês, e lá na frente eu entendi que o principal é temer a Deus. Tudo que você, talvez ele falaria para nós, tudo que vocês vão viver é bolha de sabão, é ilusão. Mas em segundo lugar, por que o sábio conclui assim? Em primeiro lugar, talvez porque ele viu que o sexo e a beleza na vida dele foi destrutivo. Mas em segundo lugar, por que o sábio conclui assim, pastor? Sabe por quê? Porque eu acredito que Salomão percebeu que o dinheiro não traria felicidade. A Bíblia vai dizer assim, preste atenção, 1 Reis 10, 21, 23, 26 e 28, a palavra fala assim: o rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Você já imaginou você sentar num trono de ouro? Aí a Bíblia vai dizer: todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, como navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Por que talvez Salomão chega no final da vida e ele vai concluir: de tudo que se deve guardar, aprender, ouvir, teme a Deus? Será que o sábio nesse momento não vai trazer para mim e para você, que ele percebeu na vida dele que o dinheiro não trouxe felicidade? Você consegue imaginar Salomão nesse tempo, nesse momento, alguém chegando e falando: olha, envia aí um comunicado ao rei, de quê? De que cavalos novos acabaram de chegar. Envia aí um outro comunicado novo ao rei, de quê? De que novos navios chegaram. E agora chegaram com o quê? Com animais, com pavões, com cavalos, vindo lá do Egito, com ouro, com presentes, com fartura. Imagine Salomão começando todo dia da semana no seu café, no seu almoço, no seu jantar, e pegando ali uma taça de ouro para estar tomando aquilo que era o líquido do seu tempo e da sua época.
Imagine o momento onde a rainha de Sabá escuta falar a respeito dele. E a Bíblia diz que ela sai de um lado e vem até ele. E quando ela vai chegar ali, então, próximo à vida de Salomão, a Bíblia diz que ela vai ficar impactada, encantada. Por quê? Porque ela vê muito mais do que aquilo que as pessoas falavam a respeito dele. A Bíblia diz que Deus dá para Salomão riqueza. A Bíblia diz que Deus confere a ele grandeza. A Bíblia diz que Deus dá a esse homem aqui oportunidade de lidar com a fartura. Mas no final da vida, Salomão vira e fala o quê? De tudo que você está ouvindo, o mais importante é: teme a Deus. De tudo que você está vivendo, o mais importante é: teme a Deus. Quem sabe talvez ele precisava de gastar tempo. Gastar tempo de quê, pastor? Para começar a observar as novas roupas que chegavam e não paravam de chegar. Os novos carros que ele tinha, os cavalos que ele precisava de contar, a cerca que ele precisava de visualizar, os pastos que ele precisava de olhar, as coisas que ele precisava perceber que ele tinha e que muitas das vezes nem sabia que existia. Alguém chegou a dizer que o rico tem duas metas na vida. Uma é querer ficar rico, rico, rico. E o outro problema é lidar com aquilo, o medo de ter pobreza e perder. E quando a gente vê agora Salomão chegando num determinado momento da vida, a gente pode pensar um pouquinho aqui a respeito do dinheiro. Preste atenção, eu quero falar algo para você. Eu não estou falando contra o dinheiro. Eu estou falando contra o mal que o dinheiro pode fazer na nossa vida. Escute isso, o dinheiro muitas das vezes pode nos iludir. Eu lembro de uma vez que eu estava tratando dos dentes, um dentista, e chegou um homem muito próspero, muito rico, e quando eu sentei, nós dois estávamos ali esperando o nosso momento de ser atendido. E eu falei, eu vou falar de Jesus para esse homem hoje. E na hora que eu estava do lado, eu comecei a conversar, e eu comecei a falar, e eu comecei a deixar algumas sementes, e falar do Evangelho, falar do amor de Deus. E aí nós viemos então para a dimensão do mundo, da terra. Eu falei, Deus te abençoou, Deus te prosperou, Deus tem te dado vitória, Deus tem abençoado a sua vida. E lá na frente, quando eu fui falando, levando, ele virou para mim e falou assim, Zé Arezzo, eu quero dizer algo para você. Eu falei, o que que é? Ele falou, deixa eu te dizer, a vida aqui embaixo é uma ilusão. Se a gente não tiver uma ilusão para a gente correr atrás, a gente vai passar daqui despercebido. Ele estava dizendo assim, ó, eu aprendi a correr atrás de uma ilusão, e isso tem me suprido por enquanto, mas eu já sei, tenho consciência de quê? De que isso é uma ilusão. Eu quero compartilhar com você nesse momento, preste atenção, o que muitas das vezes o dinheiro tem nos iludido? O que o dinheiro às vezes tem iludido você? O que o dinheiro muitas das vezes tem roubado de você? O que o dinheiro muitas das vezes tem arrancado de você? A Bíblia vai dizer para mim e para você, lá em Eclesiastes 1:3, assim, ó, palavra do pregador, filho de Davi Salomão, rei de Jerusalém, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo de quê? Do sol. Muitas das vezes na nossa vida, nós colocamos o dinheiro no pedestal. Nós trocamos o Senhor pelo Senhor dinheiro. E nós não adoramos a Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Nós devemos entender que muitas das vezes o inimigo vai querer usar o dinheiro para fazer o dinheiro se tornar um Deus no lugar do nosso coração. Quantas pessoas chegavam na igreja quebrados, humilhados, à bancarrota, clamaram, jejuaram, fizeram campanha, pediram a Deus, viveram um tempo, e quando Deus abençoou, a bênção muitas das vezes se tornou o quê? A maldição. Porque as pessoas não ficaram com a face de Deus, desceram para suas mãos, esqueceram de continuar adorando a Ele, e continuaram apenas pedindo aquilo que a mão dele podia entregar. E o que eu quero falar para você nesse momento é, o dinheiro tem te iludido? Às vezes você pode estar com Salomão, mais um cavalo, mais uma terra, mais uma taça de ouro, mais um banquete, mais um bem, mais uma mulher, mais uma conquista, mais uma terra.
Isso aí é frustração. O que vai dar felicidade, o que vai dar contentamento, o que vai te dar alegria, o que vai te dar preenchimento, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu dizer uma coisa, preste atenção, não estou falando para você não trabalhar. Não estou falando para você se tornar um preguiçoso. Não estou falando para você sair daqui hoje sem sonhar. Não estou falando para você sair daqui hoje como uma pessoa ociosa. Entenda bem, eu estou dizendo para você aqui no aspecto de preenchimento da alma. Sabe por quê, irmãos? Você vai subir degrau atrás de degrau, esfera atrás de esfera, dimensão atrás de dimensão. Talvez o dinheiro não tenha te iludido, mas talvez o dinheiro tenha te escravizado. Uma vez eu estava em Vitória fazendo um curso, e uma ex-gerente do Banco Itaú estava contando a experiência dela, que ela trabalhou muitos anos no banco como gerente. E ela falou que tinha um milionário ali em Vitória, que todo dia ia no banco. E ele muito sofrido, chegava no banco, aquela história muito sofrida do passado, e não sabia ali direito lidar com a máquina. E ele falava, me tira o extrato. No outro dia ele voltava lá, tira o extrato. E depois ele voltava outro dia e falava, tira um extrato. Ele queria ver aquilo que ele tinha lá. E dizia ela que isso todo dia. E esse homem era respeitado pelo banco, pelas pessoas, por aquelas pessoas que trabalhavam lá. Mas, ou seja, uma pessoa que dormia e dia a dia desconfiava daquilo que tinha. Eu me lembro de uma vez um empresário contando, isso há muitos anos atrás, ele falando que vendeu suas empresas, seu trabalho. Ele teve a oportunidade de colocar a mão ali um grande valor. E eu ouvi falar, ele disse, olha, quando eu dormi com aquela quantidade de dinheiro ali, no banco, durante 3 dias, eu perdi o sono. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava ali sexta-feira, chamei o meu menino, o Vitor, e eu falei, meu filho, vamos ali em Jerusalém comprar. Tem costume de comprar uma rabada, às vezes um galo com meu pai na sexta-feira, eu vou lá. Foi eu e o Vitor andando. Quando nós fomos pela BR, andando em direção a Jerusalém, nós passamos na beira do caminho ali, tinha 3 moradores de rua. Quando eu visitei de longe, nós fomos andando. E quando a gente chegou perto, eu falei, o que eu vou falar para esses moradores? Eu cheguei e falei assim, olha, eu quero orar por vocês aqui. E eu comecei a orar, e eu comecei a profetizar. Um parece que era desviado, e começou a orar, e aquela coisa toda. E quando acabou a oração, aquele sentimento de que você ora, mas o que você faz para essa pessoa? E eu fui para lá. E quando foi eu e o Vitinho, ele chegou para mim e falou, papai, eu quero um picolé. Eu falei, vai lá, pega o picolé. E nós fomos lá, pegamos lá a rabada, ele pegou o picolé. E eu no meu coração, o que eu vou fazer para aqueles meninos? Falei, o que você tem que ir rápido? Não tem rápido, tem que esperar, tem que fazer. Aí fui em outro lugar, o que você tem que ir rápido? Não, também é rápido, tem que esperar e tal. Aí eu fui na pizzaria na frente, falei, o que você tem que ir? Eu tenho uma pizza grande. Aí eu peguei naquele momento, pensei, 3 pessoas, falei, então tá bom. Separa uma pizza aqui e eu vou levar para os moradores. Não, pode falar para eles virem aqui. Aí naquele momento eu fui, paguei, saí com o Vitor, vim para casa, voltei. Encontrei ele no meio do caminho, falei, cadê seus amigos? Não, os 2 estão lá, ele falou, eu paguei uma pizza, tem uma pizza ali em tal lugar para vocês lá comer. E na hora que eu estava caminhando, parece que Deus veio no meu coração e falou assim, olha só, quando seu filho pediu para você um picolé, você ficou feliz porque você podia dar. Hoje você está dando uma pizza para eles que continuam sendo meus filhos. Eu tenho prazer em dar. Às vezes a gente fica pegado. A gente calcula, a gente racionaliza. Esse é o lado que nós precisamos aprender a combater. Está dando para entender, sim ou não? Você sabe da história do dono do McDonald's? Você já ouviu contar essa história? Diz que o dono do McDonald's, em um determinado momento da vida dele, do final, ele estava na cama, na UTI, morre, não morre. E aí chegaram para ele das últimas palavras. E aí alguém virou e falou para ele, o que o senhor quer falar? Aí disse que ele pegou e falou assim, diminui o bife, só mais um pouquinho. Você entendeu ou não entendeu? Ele falou assim, ó, diminui o bife, só mais um pouquinho. Isso é uma brincadeira, gente, é só para a gente rir um pouquinho.
Está dando para entender? Ou seja, o dono do McDonald's no final dizendo assim, ó, manda diminuir o bife só mais um pouquinho. Amém, gente? Alguém chegou a dizer, alguém chegou a dizer assim, o dinheiro não muda as pessoas, apenas revela quem realmente são. As coisas mais importantes da vida são coisas simples e não custam dinheiro, amém? Aí eu pergunto para você, o dinheiro tem servido você? O dinheiro tem servido seu coração? Escute isso, o dinheiro tem servido seus filhos? O dinheiro tem te dado descanso? O dinheiro tem produzido a você dignidade? O dinheiro tem te entregado alegria? O dinheiro tem te apresentado possibilidade? O dinheiro tem feito de você uma melhor pessoa? O dinheiro tem te transformado em alguém mais humano? O dinheiro tem produzido em você sensibilidade? O dinheiro tem te entregado humildade? Amém? Mas em terceiro lugar, preste atenção a uma coisa para a gente pensar. Por que Salomão chega no final da vida e fala assim, de tudo que se tem escutado, o mais importante é, teme a Deus. Por que o sábio que recebeu de Deus sabedoria, prosperidade, honra, vai chegar no final da vida e vai falar assim, teme a Deus? Por que a palavra temor vai sair da boca de Salomão? Por que Salomão vai ver a palavra temor como uma palavra tão importante na vida do homem? Por que esse homem que viveu tantas e tantas experiências, quando ele chega no momento final da sua vida, ele vai querer dizer para a humanidade assim, ó, se tem algo que cada um de vocês precisa fazer para acertar muito mais e errar muito menos, é temer a Deus. Sabe o que eu imagino? Em terceiro lugar, para a gente fechar. Por que Salomão, pastor, conclui dessa forma? Porque eu creio que ele cresceu em uma família com marcas e desgastes irreparáveis. Preste atenção numa coisa. Se tem uma coisa que a gente tem que cuidar, guardar, proteger, amparar, regar, e está cada tempo fazendo manutenção na nossa vida, sabe o que é? Família. Como é que está a sua família hoje? Como é que está a sua casa hoje? Como é que está o seu lar hoje? Como é que está o relacionamento dentro da sua casa hoje? Como é que está a comunicação dentro de casa hoje? Como é que está o diálogo? Como é que está as coisas? Como é que está a vida? Por que eu estou falando isso para você? Preste atenção. Em primeiro lugar, Salomão cresceu, mas ele sabia que o pai tinha produzido ali um adultério com Betseba, sua mãe. Salomão cresceu, mas ele sabia que o irmão dele, Aminon, vai lá e abusa da sua meia-irmã Tamar. Ele cresce nesse ambiente. Espera aí, o meu pai tem um irmão, e esse irmão, ele vai em determinado momento na casa com Tamar, minha meia-irmã, e vai abusar dela. Salomão vai crescer numa casa onde ele vai ver a omissão do pai Davi, porque Davi não chama Aminon e fala assim, rapaz, o que você fez com a sua irmã? Você errou, você pecou, você fez algo completamente ridículo, você feriu ali a vida e o coração da sua irmã Tamar. Ele vai crescer numa casa onde ele vai ver o assassinato de Aminon, ou seja, Absalão se levanta e vai lá um dia e tira a vida do irmão Aminon por ter abusado da sua irmã Tamar. Ele vai crescer numa casa onde ele vai ver a rebeldia de Absalão. Ele vai ver que o próprio filho Absalão quer sentar no lugar do pai Davi, ou seja, a desonra dentro do lar. E Salomão também vai crescer em um lugar onde ele vai ver a morte do seu segundo irmão, Absalão. Resumindo aqui para mim e para você, Salomão cresce no meio de uma família onde ele tem o quê? Tragédia, caos, crise, dor. Pastor, mas isso é muito ruim, sim. Mas lembra de uma coisa, normalmente quando você vai encontrar um homem, uma mulher de Deus, você vai ver que Deus permitiu as pessoas passarem por momentos onde o fracasso vai trabalhar na vida dele e dela. E Salomão vive isso aqui. Ele não vai vir de uma família polidinha, bonitinha, organizadinha, certinha. Ele vai vir de uma família desestruturada. Pergunta que fica para mim, para você nesse momento é, como é que está a nossa casa?
O que está existindo na nossa casa? O que está tendo na nossa casa? O que está faltando para ter dentro da nossa casa? Quando nós chegamos na casa ali, algo que chamou a atenção da gente é porque a gente começou a observar o ambiente. E essa semana nós estávamos até conversando e dialogando a respeito do espaço, porque a gente começou a perceber que nas árvores ali tinham o quê? Tinham casa de cupim. Estava um cupim lá. E aquela casa, se não for lá e quebrar e remover e limpar e arrancar, sabe o que vai acontecer? O cupim vai comer o quê? A árvore. A gente olha para um pé de manga ali embaixo, a gente estava percebendo que o quê? O que tem em cima do pé de manga? Tem uma erva, parece que uma erva daninha. Aí você vê que todo pé de manga está dando manga, mas aquele pé não está produzindo manga. Por quê? Porque tem uma erva sobre aquele pé de manga, não permitindo ele fazer o quê? Frutificar. A gente vai vendo que muitas das vezes o lixo vai estocando, vai juntando, vai se alojando, vai trazendo fungo, vai trazendo morte, vai trazendo destruição, vai trazendo ali deturpação. Assim é na nossa casa. Se a gente não se levantar para fazer uma faxina no relacionamento marido e mulher, marido e filha, filha e pai, ou seja, precisa de uma faxina geral, precisa de um recomeço. Salomão cresce nesse ambiente aqui. Salomão vive esse ambiente aqui, um ambiente crônico, um ambiente de dor, um ambiente onde ele percebe desgastes, muitas das vezes o quê? Irreparáveis. Você já imaginou Salomão em determinado momento da vida ouvir alguém falando assim: rapaz, mas o seu irmão Absalão matou Aminon? Você já imagina ele sentar em outro local e ouvir falar assim: olha, o seu irmão Aminon foi lá e estuprou a sua irmã Tamar? É essa casa, é essa família, é esse clima, é esse momento, é essa hora. Aí a pergunta que fica para mim e para você, talvez será que hoje, o que tem crescido dentro da nossa casa? Com o tempo, com o abandono. Quais são as ervas daninhas? Quais são as caixas de cupinho? Qual é o lixo? Qual é a sujeira? O que está crescendo na nossa casa? Será que dentro do nosso lar hoje está crescendo a mentira? Será que talvez você tenha se tornado um homem mentiroso, uma mulher mentirosa? Não, talvez você não tenha sido uma grande mentirosa, mas aquela mentirosa que pega o cartão do seu marido sem falar. Quem sabe talvez você não tenha respondido a sua mulher, ou às vezes você está falando para ela que você está vindo da direita, na verdade você estava no centro. Como é que nós estamos hoje? Será que dentro de casa, no nosso lar, a mentira está crescendo? E às vezes a hora de limpar, de raspar, de arrancar é agora. E às vezes o que a gente faz? A gente vai permitindo pequenas mentiras se transformarem em quê? Em mentiras maiores. Pastor, o que está crescendo dentro do nosso lar? Será que os vícios? Será que algum vício está crescendo no seu lar? Será que você está viciado? Será que você está permitindo algumas coisas? Será que o vício está tomando conta do seu coração, da sua identidade, da sua personalidade, do seu dia a dia? Será que você tem se tornado uma pessoa viciada? Ou na bebida, ou no cigarro, ou em outras coisas? Eu não sei se eu contei para os irmãos aqui, mas eu estava conversando com uma pessoa que há muitos anos se separou. E eu tive a oportunidade de encontrar com essa pessoa depois de muitos anos. A pessoa falou: pastor, eu preciso contar algo para você. Eu falei: o que é? Olha, o meu divórcio não foi daquela forma. Eu falei: como não? Eu falei: eu quero contar para você. Presta atenção, quando eu estava casado com a minha ex-mulher, nós estávamos na festa de Natal. Lá na festa de Natal, os parentes dela, nós estávamos lá. Senta aqui, vamos tomar um vinhozinho. Eu tomei um vinho. Depois do vinho passou um tempo, meus amigos me chamaram para fazer o quê? Tomar um vinho. Eu tomei um vinho com meus amigos. Dos parentes, dos amigos, no trabalho. No trabalho eu comecei com pouco vinho. Daqui a pouco eu fui para o vinho da cerveja. Do trabalho com os amigos eu comecei em pouca cerveja, mas em poucas quedas. E assim começou a minha vida. Até que chegou um momento que eu caí. Até que chegou um momento que eu desabei. Até que chegou o momento que a minha família foi quebrada, o meu relacionamento foi rompido. Até que chegou um momento onde coisas negativas aconteceram e chegaram na minha história. O que eu estou falando isso aqui para você? O que está crescendo dentro do nosso lar? É a mentira?
O que está crescendo dentro do nosso lar são os vícios. O que está crescendo dentro do nosso lar é o desrespeito. Será que você tem sido alguém que tem desrespeitado? Será que você tem sido alguém que não tem submetido ao seu esposo, ao seu marido? Será que você é alguém que não tem permitido mais a submissão fazer parte do seu coração? Às vezes a família vai acabar, a família vai deteriorar, a família vai estragar. Por quê? Porque falta uma faxina, falta uma limpeza, falta uma organização. Às vezes a mentira, às vezes o vício, às vezes o desrespeito. Mas em segundo lugar, preste atenção. Pastor, o que está faltando dentro da minha casa? Talvez não está crescendo, mas está faltando. Você precisa falar hoje: Senhor, traz na minha casa perdão. Sabe aquele coração que já está blindado? Sabe aquele emocional que já está amargurado? Porque o problema, irmão, é o seguinte: algo atinge a sua mente, você não pode deixar descer para o coração. Algo chega no seu intelecto, você não pode deixar tomar conta da sua emoção. Quem sabe, talvez, dentro de casa hoje, você precisa falar: Senhor Jesus, libera o perdão, traz o perdão, entra com o perdão, faz o perdão varrer aquilo que é sujo, aquilo que é tóxico, aquilo que não presta. Deus quer abrir o céu e entrar com graça dentro da sua casa. Deus quer abrir o céu e entrar com graça dentro da sua família. Porque às vezes está crescendo aquilo que não é para crescer, e não está entrando aquilo que já deveria ter chegado há muito tempo. Será que está faltando chegar diálogo? Quem sabe hoje é o dia de você conversar com a sua filha, ou com o seu filho, com o seu marido, ou com a sua esposa. Quem sabe hoje é hora de você sentar e falar: olha, nós estamos gastando demais, nós precisamos economizar. Você está chegando tarde em casa. Não sei. Quem sabe hoje é o dia de uma organização no lar. Quem sabe? Você vê, você sente, o Espírito Santo te fala. Você sabe da sua necessidade, você sabe daquilo que você está vivendo. Gente, não dá para a gente aceitar, não dá para a gente empurrar com a barriga, não dá para a gente achar que está normal, não está. Se nós olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e para aquilo que o Senhor está trazendo sobre a vida dessa igreja, Deus vai requerer de mim, de você: eu quero mais santidade, eu quero mais organização, eu quero mais ordem. Põe em ordem a sua casa, Zé Areias, porque você vai morrer e não vai viver. Organize a vida com seu filho, com a sua esposa, organize a sua emoção, organize o seu lar, cuide da sua casa. O que está faltando dentro de casa? Pastor, o que eu preciso fazer da minha família? O que eu preciso fazer no meu lar? Posso dar um conselho para você? Preste atenção, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer: a gente precisa acordar. Sabe aquela lepra, aquele sono que a gente está dormindo e parece que a gente está lá deitado e alguém chega e balança, e você está cansado, e você está lá guenzo, tonto, torto. Tem hora que tem que acordar. Tem hora que tem que levantar, tem hora que tem que sacudir. Como é que está o seu lar? Como é que está a sua casa? O que está acontecendo dentro do teto que você vive, que você mora? Você é o homem, você é o intercessor, você é aquele que fala assim: minha esposa, vamos para a igreja, meu filho, vamos para a igreja, minha filha, vamos para a igreja. Você é aquele que dobra o joelho por último e acorda mais cedo intercedendo e profetizando sobre a sua casa. Você é o sacerdote, você é aquele que libera a palavra e diz: aqui não, Satanás, dentro de casa mora um homem de Deus. Nós precisamos entender isso. O que você tem que fazer hoje? Acordar. Quem sabe talvez hoje é a hora de restituir. Restituir. Às vezes o diabo está roubando algo, roubando área, roubando situações, roubando emoções, roubando percepções, roubando circunstâncias. E a gente vai permitindo e vai congelando e vai achando: não. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar o seu lar, Deus quer abençoar o seu dia a dia. Mas às vezes você vai precisar se levantar. Para quê, pastor? Para restituir. O que aconteceu com Zaqueu quando ele estava em cima daquela árvore? A Bíblia diz que ele vê Jesus. Jesus falou assim: desce daí depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Chegou lá, Jesus não ficou dando sermão e confrontando ele, não. A Bíblia diz que Cristo ouviu da boca dele assim: Senhor, eu resolvo hoje restituir. Foi Zaqueu que tomou a decisão de restituir. Você quer restituir hoje a sua casa?
o lar, o que está errado lá dentro, o que está desajustado na sua família, o que você não tem dado mais tempo do seu filho, da sua filha, do casamento, o que você está falhando no quesito família, como você está sendo displicente, não tem orado, não tem investido, não tem feito alguma coisa pela sua casa. Está vendo televisão demais, internet demais, não está se preocupando demais, está andando no fluxo do mundo demais, o mundo quer te levar para o inferno. E nós somos responsáveis por levar a nossa casa para o céu. E para fechar, como o sábio disse, de tudo que você ouviu, teme a Deus. Será que hoje é noite da gente sair daqui com temor no nosso coração? Será que hoje é noite da gente sair daqui pensando, eu preciso ter temor. Eu preciso ter temor. Eu preciso pedir a Deus temor no meu coração, temor na minha vida. Porque o dinheiro não vai dar, o sexo não vai produzir, a minha família pode acabar e eu preciso de ter o quê? Temor. Eu preciso ter temor. Eu queria fechar a palavra de Deus, que quando Salomão diz de tudo que se tem, tudo que se tem ouvido, a suma é, o principal é, a conclusão é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Jesus disse, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fecha o seu olho um pouquinho.